Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a Meus vós. irmãos, queridas irmãs, ao escutarmos esta página do Evangelho de hoje, nós precisamos fazer esta pergunta: quem são os que estão cansados e fatigados? Todo ser humano está submetido ao sofrimento, ao cansaço na vida. E alguns podem até dizer o cansaço da vida. Todo ser humano, toda pessoa está sujeita à dor. E nós podemos elencar alguns pontos que faz a pessoa sentir-se cansada, esgotada, fatigada. Podemos começar pela experiência da enfermidade. Não é fácil lidar com doença, quando você fica doente. De repente você está bem, no outro momento você não está bem. Não é fácil cuidar de quem está doente, não porque dá trabalho, porque não é fácil você ver aquela pessoa que você ama, que você gosta, está sofrendo e você não poder fazer nada. Então tudo isso causa justamente esse desgaste físico, esse desgaste emocional e muitas vezes até espiritual. Além da enfermidade, a gente pode colocar também como situações que levam a esse cansaço: a pobreza, o desespero, a angústia, o medo, a raiva, a solidão, a frustração, as derrotas, as desilusões, as injustiças, a crise econômica, os problemas familiares, o desemprego. Essa realidade que estamos vivendo hoje, por causa desta pandemia do coronavírus, as dores da alma. O que podemos pensar a respeito de dores da alma? O pecado. Às vezes a pessoa ela tem um projeto de vida, de se aperfeiçoar, de melhorar, de se corrigir, mas em determinado momento ela percebe que a sua fraqueza humana é maior do que a sua boa vontade. E aí quando a pessoa percebe: eu não consigo lidar, não consigo trabalhar esses defeitos na minha vida, eu queria ser diferente, eu queria ser melhor, mas eu não consigo. A hora que eu menos vejo, penso, estou eu lá, fazendo as mesmas coisas erradas. Então às vezes a pessoa acaba ficando até cansada. Estou cansado já desta vida de erro, estou cansado desta vida de pecado. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Ele veio para salvar-nos não somente do inferno que está além da morte, mas também Jesus veio para nos salvar do inferno que reina neste mundo. E qual que é o inferno que reina neste mundo?
aquilo que nos faz experimentar a dor, aquilo que nos faz experimentar o sofrimento, aquilo que nos lança numa experiência de angústia, de tristeza, de preocupação. O Senhor veio para nos libertar deste inferno que reina neste mundo. Ele veio para curar toda doença, para perdoar os pecados da humanidade, para livrar-nos do mal presente no mundo e das consequências desse mal. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos faz esse convite que acabamos de escutar nesta belíssima página do Evangelho de São Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Queridos irmãos e irmãs, precisamos estar atentos a duas coisas nesse convite que Jesus faz. Primeira coisa, Ele vai aliviar o nosso fardo. O que está pesado na tua vida? O que esteja te causando preocupação, aonde talvez você não consiga ter noite de sonos tranquilos? O que é que tem deixado você com o peito apertado? Jesus vai realmente aliviar este fardo. Ou seja, Ele irá nos dar forças para suportarmos as nossas dificuldades. Você está doente? O médico é importante, o remédio é necessário, atender às orientações que o médico passa para a gente recuperar a nossa saúde é fundamental. Mas Jesus, Ele vai te dar força para você realmente fazer este caminho de recuperação. Jesus também vai dar força para aqueles momentos de desespero, aquele momento de angústia, vai trazer paz para a gente ficar mais calmo. Jesus vai nos dar força para aquele momento que a gente se sentir sozinho. Jesus vai nos dar força para enfrentarmos esta crise econômica, aonde vamos poder realmente ficar bem. Jesus vai nos dar força para encararmos este momento de pandemia, sem se entregar ao medo, sem se entregar ao desespero. Jesus vai nos dar força. Então, quando Ele diz que Ele vai aliviar o nosso fardo, significa para a gente ficar tranquilo, que nós não estamos sozinhos, mas Ele está do nosso lado e vai nos socorrer, vai nos amparar. Ele, meu irmão, minha irmã, não disse que iria retirar e eliminar para sempre os nossos problemas. Ele não disse nada disso. Ele não disse que, uma vez que nos deu a graça para termos força para suportar a enfermidade, Ele não prometeu que nunca mais a gente ia ficar doente. Ele não prometeu que nunca mais a gente ia ficar preocupado, angustiado, desesperado. Ele não prometeu que nunca mais a gente ia passar por crise econômica. Olha, vou resolver o teu problema financeiro, pode ficar tranquilo que nunca mais vai diminuir o teu dinheiro. Pelo contrário, só vai aumentar cada vez mais. Não é essa a promessa que Jesus fez. Ele prometeu que iria nos dar força para enfrentar as nossas dificuldades. E é importante, meus irmãos e minhas irmãs, entender isso para não cairmos na decepção, achando que o Senhor não fez por completo a sua obra em nossa vida. Porque se a gente não ter esta clareza, a pessoa entra em crise de fé. E a pessoa que entra em crise de fé se revolta com Deus, se afasta de Deus, abandona o caminho de Deus. Se no caminho cristão, no caminho com Deus, às vezes as coisas se tornam difíceis, imagina sem Deus na nossa vida como as coisas se tornam impossíveis. Então algumas pessoas, por exemplo, acham que no momento estavam doentes, pediu uma graça para Deus, de repente recuperou a sua saúde. Lá na frente
aquela doença volta de novo. E a pessoa fala: meu Deus, mas eu rezei, eu alcancei esta graça, e agora esta doença volta de novo. Então o Senhor não existe, o Senhor não me ama, o Senhor não prometeu que o Senhor ia fazer por mim, que eu nunca mais ia ficar doente. E a pessoa entra em crise, e a pessoa começa a brigar com Deus, a pessoa começa a desanimar na vida. Então é isso que a gente precisa entender, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor nos dá a força para enfrentarmos as nossas dificuldades. Ele está do nosso lado. Se hoje o Senhor nos dá esta graça para sermos vitoriosos, amanhã, quando chegar um outro desafio, pode ter a certeza que Ele vai novamente nos dar uma outra força. E quando chegarmos lá na frente, a gente passar por momentos não muito gostosos, muito bons, a gente tem que olhar o nosso passado e ver, se lá atrás Deus me ajudou, hoje também Deus vai me ajudar. Isso que é fé, isso que é fé. Deus está do meu lado, Ele vai me ajudar a superar todas as coisas que eu não dou conta na minha vida. Então esta é a primeira coisa que a gente precisa estar atento nesse convite de Jesus, né? Quando Ele fala que vai aliviar o nosso fardo. Uma outra coisa que precisamos estar atentos a partir deste convite de Jesus é que é preciso ir até Ele. Isto implica dar passos, ter decisão, buscá-lo e ser perseverante. É preciso, amados irmãos e irmãs, sair do comodismo, da preguiça espiritual e fazer um caminho de fé. Todos nós precisamos da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas a gente precisa se colocar em movimento. Deus tem poder para chegar na nossa vida e fazer a obra. A gente não precisa nem levantar um dedo. Deus tem poder, mas não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente se coloque em movimento, porque é para o nosso bem. Ele é um Pai que coloca a mão sobre a nossa vida para que todas as coisas possam melhorar cada vez mais. Não é um Pai que passa a mão e nos deixa no comodismo e nos dá as coisas tudo de mão beijada. Deus quer que a gente faça também a nossa parte. A nossa parte é o mínimo possível, que é sair de nós mesmos para irmos ao encontro dEle. Então aquelas pessoas que não rezam, aquelas pessoas que não vão na igreja, aquelas pessoas que não rezam nem um terço, não rezam nem uma Ave Maria, não pegam uma Bíblia para ler, como é que vai contemplar a graça de Deus na sua vida? Então, esse convite de Jesus é claro. Quer realmente ter os seus pesos na sua vida aliviado? Vinde a mim, quer dizer, dá um passo, vai até o Senhor, saia do seu comodismo, derrube esta muralha que foi levantada sobre a tua vida. Se nós fizermos este caminho, as coisas realmente serão diferentes. Irmão, irmã, seja qual for a situação da sua vida, há um caminho que pode mudar o rumo da sua história. E que caminho é este? Jesus Cristo. Ele havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Somente Jesus é que pode nos dar a graça de ter uma vida realmente abençoada, uma vida próspera, uma vida realmente eficaz e uma vida que produza bons frutos. Por isso, então, esta página do Evangelho nos lança esse desafio. Que tal achegar-se mais perto dele? Que tal ficar mais perto de Jesus? Se nós temos esta possibilidade, não justifica nada a gente teimar em ficar longe dele, porque longe dele não tem salvação, longe dele não tem libertação, longe dele não tem proteção, longe dele não tem cura. É necessário achegar-se mais perto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.